Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje, mais uma aula para quem está começando agora o estudo da Bíblia, o estudo da teologia. Aula de hoje, novo método para leitura da Bíblia. Este método foi desenvolvido para ajudar você que está começando agora o estudo da palavra de Deus. E no que consiste esse método? Nós ordenamos os livros da Bíblia do menor para o maior, os 66. Desta forma fica mais fácil a leitura, bem mais fácil. E nós já estudamos mais de 30%. Na verdade, lendo todos os livros da Bíblia, até 10 capítulos, nós vamos atingir quase 50% dos livros da Bíblia. Viu como é fácil? Mas chega de moleza, vamos trabalhar. Novo método para leitura da Bíblia. Então nós estamos estudando os livros da Bíblia com 5 capítulos, os demais, os anteriores, os com menos de 5 capítulos, as aulas estão aí no playlist, tá? Chama Lendo a Bíblia em Minutos. E hoje nós vamos concluir a primeira epístola universal de Pedro. A primeira parte eu gravei na aula anterior e agora a segunda parte, o fechamento. Então, detalhe importante, tudo que eu comento aqui você encontra na Bíblia Apologética com os Apócrifos. Esta Bíblia aqui, que foi produzida pela nossa instituição, que desde 1983 vem ajudando a igreja brasileira no combate às seitas e heresias. Olha que linda, se você ainda não tem, depois eu ensino como adquirir. Bom, a primeira carta que Pedro escreveu no capítulo 3, versículo 21. Agora vos salva o batismo. Então, o New Life Mission, olha que grupo religioso, diz que quando Jesus falou a Pedro, o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois, estava se referindo à expiação pelo seu próprio batismo. E que Pedro, neste verso, estaria se reportando a este batismo expiatório. Veja que interpretação diferente. Viu? Olha, vamos para a resposta apologética? De modo algum, Pedro está se referindo ao batismo de Jesus, mas à cena do dilúvio, como um antítipo do batismo cristão. Não é o ato exterior da água que salva, mas uma boa consciência para com Deus. Veja o verso 21. A arca era um tipo de Cristo e a água um tipo de batismo. Assim como as pessoas no dilúvio entraram na arca se identificando com a mesma, passando por um tipo de morte e ressurreição, os cristãos se identificam com Cristo. Também os cristãos que se identificam com Cristo também passam pela morte e ressurreição do batismo. Está vendo? Mas tudo isso é apenas uma simbologia da transformação espiritual interior, a boa consciência. Portanto, esse texto nada fala sobre o Jordão e muito menos sobre qualquer batismo expiatório, mas sobre Noé e o batismo cristão, tá bom? Então tá aí a interpretação. Primeira carta que Pedro escreveu, Epístola Universal, capítulo 4, verso 6. Foi pregado o Evangelho também aos mortos. É um texto de difícil interpretação. O mormonismo, olha aí de novo o mormonismo, ensina que esse texto prova que o Evangelho é pregado aos que se encontram no mundo dos espíritos. Está vendo? É isso que eles ensinam lá no mormonismo. Resposta de defesa, resposta apologética, o texto em estudo, apesar de sua difícil compreensão, não prova que existe oportunidade após a morte. E, ainda que semelhante, não possui nenhuma ligação com referência ao capítulo 13, verso 19. Depois você dá uma lidinha aí. Sua frase é diferente, pois diz que o Evangelho foi pregado aos mortos e não aos espíritos. O mais coerente é afirmar que o Evangelho foi pregado, locução verbal,
de particípio passado, aqueles que hoje estão mortos, condição atual, quando ainda estavam vivos, para que, mesmo mortos no corpo, pudessem ter seu espírito vivificado para Deus mediante a pregação do Evangelho. Parece que Pedro tem duas classes de pessoas em vista. A do passado, da época de Noé, aí vem a referência, capítulo 3, versos 18 e 19, e a do presente, os membros da igreja martirizados por causa do Evangelho, versículos 5 e 6. Todavia, as passagens bíblicas citadas não sugerem a pregação do Evangelho para a salvação, tá bom? É importante ressaltar que Pedro usa estas pessoas como exemplo de castigo eterno e não de salvação. Aí uma referência lá na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versos de 4 a 9. Confere aí na sua Bíblia, tá? A ideia de que a salvação está sendo oferecida no mundo dos espíritos está fora de cogitação, tá bom? Bem, então nós concluímos a primeira carta que Pedro escreveu, e na próxima aula nós vamos ver a primeira epístola ou carta universal de João, tá? E concluindo essa daí, nós vamos concluir todos os livros da Bíblia até 5 capítulos. Olha, vale a pena. E todo comentário, como eu disse, eu retiro aqui da Bíblia Apologética. Se você tem a sua Bíblia, pode conferir. Tudo que eu estou falando está aqui. Os slides são extraídos daqui. Alguns eu faço um resumo, tá? Porque o texto é um pouquinho grande, mas estão aqui. E para adquirir o exemplar, é só acessar o site, o www.icp.com.br. Olha, está um preço promocional e nós parcelamos o seu investimento, tá? No cartão é parcelado, os juros é por conta da instituição e o frete também, tá? Entrega por nossa conta, você vai receber aí no conforto do seu lar. Vale a pena, não é gastar dinheiro, não, é investir na obra de Deus. A Bíblia, com certeza, você será abençoado com esse material e abençoará também a nossa instituição, porque esta é a estratégia, foi a estratégia que Deus nos deu para a nossa sobrevivência. O ICP é um ministério, mas não é igreja, portanto não sobrevive de dízimos e ofertas. Se você tem por tradição dizimar, ofertar lá na sua comunidade, tudo bem. Aqui a estratégia que Deus deu foi outra. Quando você adquire um livro, um curso, uma Bíblia, você está ajudando a manter a nossa instituição, mas não é obrigado. Acesse o site e você vai ver, são milhares e milhares de matérias lá, você pode baixar, é tudo gratuito, você pode baixar, pode imprimir, pode enviar link para outras pessoas sem custo algum, tá bom? Mas se quiser o material impresso, aí tem um custo gráfico, os que escreveram, todos trabalharam, e o trabalhador é digno do seu salário, como a palavra de Deus ensina. Olha, continue me ajudando, tem dado resultado, já passamos de 55 mil inscritos no canal, estamos chegando a 8 milhões de visualizações, é milagre, não é? É Deus operando no nosso trabalho, mais de 150 países já acessaram o nosso canal. Tem aula que já atingiu 1 milhão de visualizações. Olha que bênção. E isso também porque você tem me ajudado. Então copie o link, cole lá no teu WhatsApp e envie para o máximo de pessoas que você puder. Desta forma você também fará parte do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa, da genuína palavra de Deus. Se ainda não é inscrito no canal, faça a sua inscrição, é só dar um toque no sininho, não custa nada. Assim, quando eu subo a aula, você já é avisado. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.